E pronto, vamos continuar aqui com as nossas entrevistas. Portanto, isto é uma maratona no bom sentido, portanto, para conseguirmos trazer aqui à nossa reportagem, portanto, um pouco de várias visões. Portanto, há diz o povo, cada cabeça a sua sentença, não será propriamente o facto, mas aqui é que cada convidado, cada entrevistado, portanto, tem o seu saber, o seu conhecimento e a sua responsabilidade. Por falar de responsabilidade, agora temos aqui, viva, seja bem-vindo, tenho o responsável da Confederação, portanto, o secretário-geral da Confagre, Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal. Bom, estamos a meio deste grande certame. Aqui tudo acontece um pouco, não é? É essa percepção que tem? Sim, sim, aqui tudo acontece um pouco. Temos de tudo, especialmente temos do melhor que há na agricultura, do mais moderno, do mais inovador, e que nos permite olhar com muito agrado e com muitas boas perspectivas de futuro aquilo que é a nossa agricultura. E quando muitas vezes vemos, inclusivamente, que nós temos alertado muito nos manuais escolares que parece que o agricultor é quem está agarrado a uma enxada, assim, de uma forma mais crítica, não é? Eu acho que essas pessoas deviam vir aqui à AgroGlobal e perceber realmente este mundo fascinante de inovação, de tecnologia, que hoje é o mundo do agroalimentar. Era importante trazer as crianças aqui também, não sei se isso já aconteceu, se não. Eu acho que mais que as crianças, é importante trazer muitos decisores aqui e muitos daqueles que fazem os livros escolares e que tomam conta da nossa saúde também, porque é para perceberem realmente, e como víamos antes, a quantidade de certificação, a exigência na segurança alimentar, a toda esta inovação que comprova que realmente nós em Portugal fazemos do melhor que há, com a maior segurança alimentar, com exigência, mas acima de tudo cumprindo também aquelas regras de sustentabilidade que muito hoje em dia estão em voga, não é? Permita-me esta questão. Como há pouco tive a oportunidade de entrevistar também o seu colega, o secretário-geral, neste caso da CAP, portanto, ele está otimista. Ele diz que a agricultura, de facto, neste momento está a galopar, está muito bem. Também partilha dessa ideia? Partilho. Devo-lhe dizer que se não fosse muitas daquelas restrições que vamos ver, especialmente a nível europeu, que têm sido postas acima da mesa, e muitos engulhos que a própria legislação e muitas vezes os decisores vão colocando em cima da mesa, garanto que crescemos ainda muito mais, estávamos muito mais preparados para o futuro. Realmente a agricultura portuguesa vai cavalgando e muito positivamente. Eu acho que temos um grande futuro pela frente. Como é óbvio, vão aparecendo sempre alguns fatores até que não são estruturais, são conjunturais. Veja, caso as tarifas com os Estados Unidos, as guerras, os Covids, que muitas vezes fazem marcarmos um bocadinho de passo relativamente àquilo que é o crescimento que tínhamos a ter, mas como tenho uma perspectiva também muito positiva daquilo que a agricultura portuguesa pode fazer. Aliás, é ver os mercados internacionais onde vamos e onde estamos presentes, nos diversos setores, e ver a aceitação que têm os produtos portugueses. Portanto, temos tudo para continuar a crescer e para correr bem. Não é? Portanto, mas como é óbvio, há sempre a necessidade e quando nós pensamos no futuro, portanto, se neste momento a agricultura está bem, está a galopar, utilizando esta expressão, como é que nós precavemos o futuro, tendo em conta que ainda não está a haver aquela devida, enfim, alterações, uma renovação geracional adequada, isso pode ser preocupante, não? Sim, uma coisa é a agricultura que realmente está e temos condições para galopar e crescer. Outra é estarmos a criar condições, hoje em dia, suficientes e necessárias, não é, para que se atraiam mais jovens. Nós temos tudo. Os agricultores, as confederações, as associações têm feito por tudo. É preciso do outro lado, não é? De quem também faz as leis, não é? E isto não é estar sempre a colocar em cima das mas é verdade que o setor agroalimentar, devido à sua volatilidade, devido a estar condicionado a um conjunto de fatores externos, não é? Que é diferente de muitos outros setores, está muito dependente daquilo que são
as leis públicas e das políticas públicas. E é preciso que as políticas públicas contribuam decisivamente para que exista mais rendimento no setor e maior atratividade para os jovens. Se os jovens têm dificuldade em encontrar terra, se os jovens têm dificuldade, por exemplo, em pagar a energia e os combustíveis comparativamente com os seus concorrentes de Espanha, se têm fitofármacos mais caros, resultado. Isso não é culpa do agricultor, não é culpa da nossa evolução, da nova tecnologia, daquilo que os agricultores podem fazer. É culpa de determinadas políticas públicas que não olham para este setor, porque acho como deviam olhar. Permita-me pegar aqui num ponto que tem vindo aqui de forma transversal, aqui tem vindo ao de cima aqui com alguns convidados que têm passado por aqui, que é, eu não diria problemática, é a realidade, a necessidade de cada vez mais determinadas substâncias ativas serem retiradas do mercado até 2030. Há produtores que dizem que isto é complicado. Qual é a sua opinião? Eu devo dizer que ainda há pouco tempo fizemos um colóquio e coloca bem a questão, porque tem sido, aliás, eu tenho falado muito sobre isso, aliás, aquela lei dos fitofármacos, que retirar 50% dos fitofármacos do mercado, que eu achava um perfeito disparate, porque não tem em conta aquilo que os países que já foram mais desenvolvendo algumas dessas práticas, e Portugal é um deles, é um que tem vindo à frente e sendo pioneiro disso, e mostra claramente que quem faz essa legislação, como eu estava a dizer, está sentado a maior parte das vezes dentro de um gabinete lá em Bruxelas, ou no Terreiro do Paço, agora no Campos 21, e esquecem-se realmente daquilo que são as necessidades dos agricultores. Eu dou-lhe um exemplo. Veja o caso que se passa no arroz, no milho e na batata. Tivemos uma conferência da Confagri há cerca de uma semana em Montemor Velho, e exatamente o ponto onde estas três fileiras pegaram foi na retirada de um conjunto de princípios ativos do mercado que os vão obrigar no fundo, a ter que arranjar soluções alternativas que muitas vezes não conseguem combater as infestantes e tudo aquilo que está na terra, não é? E muitas vezes o que é que vai acontecer? Vai haver perda de produção. E, portanto, a questão que se põe é como é que nós podemos compensar a perda de produção que está a acontecer por essa retirada desses princípios ativos. E isso, lá está, é uma das tais coisas que as políticas públicas têm que olhar, porque senão, mais uma vez, quem vai perder rendimento é o agricultor, é o produtor, não é? E, portanto, se um jovem vai começar a sua vida ativa e percebe logo que eu nem sequer posso retirar os infestantes da minha terra porque não tenho um conjunto de princípios ativos que estão a ser retirados porque alguém considera que devem ser retirados e se calhar não conhece a realidade do terreno, causa, realmente são esses engulhos que nos acabam por retirar rendimento ao agricultor. Não há mais ninguém, é rendimento ao agricultor. Mas será que os decisores, portanto, nessa matéria, não poderão ter este princípio, ou não defenderão o princípio de, enfim, há uma perda de produção, mas há ganhos na qualidade? Será assim? Mas eu até posso acreditar nisso, mas é preciso que provem com estudos, não é retirar um produto, dizer que consideram, olha, eu vou-lhe dar um exemplo gritante do que foi a guerra com o glifosato. Durante anos e anos fazia, até que agora, afinal, saiu mais uns estudos que não é assim tão prejudicial quanto isso. E, portanto, quanto é que foi prejudicada a agricultura e os agricultores, que muitas vezes se viram vedada a utilização desses produtos, porque na altura havia um movimento, não é? Muitas vezes não é um movimento que quer falar da segurança alimentar ou não, é que tem outros tipos de despartilhos ideológicos, não é? E de franjas que acham que devem combater todos esses produtos, não é? Que, no fundo, que volto a dizer, quem é prejudicado é sempre o produtor, é sempre o agricultor. E, portanto, eu digo, nós até podemos encarar tudo isso como um momento de qualidade, mas quem paga isso? É o consumidor? É o agricultor? Quem é que paga isso? Portanto, nós temos que ter essa consciência e acho que isso passa das políticas públicas, que é, ok, vamos tirar um conjunto de princípios ativos do mercado. O que é que isso influencia no rendimento do agricultor, do produtor? O que é que isso vai causar de impactos nos consumidores? E eu tenho a certeza absoluta, Paulo, que todas essas decisões que foram tomadas de tirar esses princípios ativos, nenhuma delas teve por base e o estudo do impacto real na economia agrícola que nós temos. E, portanto, quando se tomam decisões dessas sem estudar o real impacto, quer na economia agrícola, quer no consumidor, algo está a falhar. É que estamos sempre a olhar para um lado. E, portanto,
se queremos alterar os princípios ativos, se queremos retirar determinados produtos do mercado com supostas pensamentos que podem prejudicar o ser humano, E se o calhar a ambiente, longo prazo e o sim. ambiente. Bom, está bem, mas tem que ser sempre os agricultores a pagar isso? Quando são os primeiros, eles os primeiros jardineiros do país, não é? Tem que ser os agricultores, tem que ser os consumidores. Então, se é políticas públicas, que as políticas públicas arranjem formas e envelopes financeiros de compensar os agricultores, porque senão qualquer dia não temos agricultores, porque se veem realmente impedidos de produzir, que é aquilo que um agricultor quer, é produzir, é trazer produção para cima da mesa, não é? Portanto, este e outros temas são sempre objetos de conversação com os produtores, os vossos associados. Como é óbvio, é uma preocupação constante dos nossos produtores. E ontem estive aqui em 2 ou 3 eventos e já havia algumas marcas de produtos desses que traziam perdas de alguns milhões por retiradas de princípios ativos. E quando isso acontece, começa por ali, mas não é só ali que fica. As perdas também chegam ao agricultor, não é? Porque não pode produzir o suficiente. Portanto, o que eu acredito que deve ser feito não é colocar em causa as retiradas dos princípios ativos. É o como é que vamos compensar se não existem produtos que façam a mesma coisa. Portanto, se eu digo que vamos ter um determinado problema numa determinada infestante, numa determinada cultura, vamos tirar o princípio ativo, ou o produto com esse princípio ativo, que no fundo fazia o combate disso. Então, e o que é que vamos fazer? Deixar que continue aquilo a falta de produção e que continuemos a ter infestantes na terra para que não consigamos as produções que devemos ter? Mas qual é a resposta que temos? Diz, a culpa é do agricultor, isso acontece, o agricultor não tem essa culpa. Portanto, se queremos tirar, se queremos melhorar toda essa qualidade que dizem, tem que haver compensação ao mundo agrícola, ao mundo, senão como a pressão dos preços nunca acaba no consumidor, acaba sempre no agricultor. Portanto, acaba sempre por ser o agricultor mais prejudicado. E é isso que temos que evitar que seja. Não é? Portanto, este tema, este e muitos outros temas são sempre objeto de uma análise de cuidado e apreciação, etc. Que outros temas neste momento... Já sabemos que a agricultura evoluiu, portanto isso é um dado assente e que está bem. Mas há sempre alguns detalhes que é necessário afinar. A questão da água, como é que estamos? Bom, a questão da água, estamos a aguardar. A água que não é? Estamos a aguardar o passo seguinte agora que o Governo teve. Lançou um bom projeto. Temos em cima da mesa aquilo que é essencial, que é realmente trazer água para locais onde não havia, água para outros onde havia, mas que precisava de mais. E sabemos que o aumento de rendimento das terras está dependente da água. Quanto mais água houver, mais rendimento trazemos, mais rendimento para os agricultores, mais produzimos. E, portanto, neste momento estamos a aguardar os passos seguintes relativamente ao projeto que o Governo lançou. Estamos à espera que haja decisão, já houve, de lançar o projeto. Agora começa a ser operacionalizado e percebemos como é que vai ser operacionalizado ao longo dos tempos. Mas esse é um ponto fulcral, aliás. Vai de norte a sul do país. E em todas as zonas do país há problemas de água e, portanto, é preciso resolver, é preciso olharmos a água nas suas multifunções, não é? A água, para além de ser um elemento de coesão territorial, coesão social, não é? Um país coeso, um país que dá igualdades a todos, os portugueses têm que dar as mesmas oportunidades nessa questão da água, não é? Não podemos ter zonas do país onde falta água até para beber, mas acima de tudo para produzir alimentos e perceber que a água é investir em alimentos, não é gastar. Nós não estamos a gastar recursos, investir. Entra no sistema e há de voltar às nuvens, há de cair outra vez, há de na terra e, portanto, é preciso também desmistificar que os agricultores não gastam água. É um investimento para todos nós. E sem água não há alimentos, sem alimentos não há vida. Até aqueles senhores que protestam, se não comerem 3 vezes ao dia, também não conseguem ter força para protestar. Portanto, daí a importância do tema. Perceber, e também por isso, neste momento, ainda penso que está a decorrer um seminário dedicado à rega, neste momento. Sim, e é importante que se façam e cada vez mais, e que o tema não caia em esquecimento. Nunca, que se continue a fazer. Muito bem. Temos que falar porque, escusado será dizer, portanto, Confagri reúne as cooperativas, não é? Sim. Como é que estamos de cooperativismo? Tem havido a evolução necessária? Tem. O cooperativismo
e na minha opinião, como estou recentemente na Confederação e tenho tentado olhar para toda esta questão de uma forma desapaixonada, o cooperativismo está em crescendo. Está em crescendo por várias razões. Primeiro, porque a organização da produção é essencial. E em muitos lugares deste país, onde há fatores de produção que precisam de organização, organizam através das cooperativas. E, portanto, é algo que tem que ser reconhecido. Está em crescendo porque termos coesão territorial é ter cooperativas no terreno que possam realmente dar soluções a todos esses agricultores que muitas vezes não conseguem escoar os seus produtos por eles próprios e têm que ter lá uma organização de produção. As cooperativas dão resposta a tudo isso. Mas, acima de tudo, o cooperativismo está em crescendo porque, se olharmos para grande parte dos países da Europa mais desenvolvidos naquilo que são nas questões rurais, nas questões agrícolas, todos eles têm o produto interno bruto rural passa maioritariamente por cooperativas. Portanto, são as cooperativas, não é, que dinamizam aquilo que é o agroalimentar. Portanto, se olharmos para os nórdicos, na Suécia, na Noruega, na Holanda, são mais de 60% do produto interno bruto rural passa por cooperativas, mas se olharmos aqui para os vizinhos espanhóis e franceses, são mais de 50%. E o nosso anda muito abaixo disso e, portanto, acho que começa a haver uma consciência que as cooperativas são parte da solução para fazer com que o mundo rural cresça. E, portanto, aliás, basta ver o documento estratégico do Diálogo Civil da Ursula von der Leyen, não é? Onde um dos pontos dizem que o modelo a adotar terá que ser as cooperativas e a cooperação para a agricultura do futuro. Portanto, há um reconhecimento claro que as cooperativas podem ser uma das soluções para fazer o crescimento da agricultura. Aliás, eu dou um exemplo. Toda esta inovação que estamos aqui a ver, esta inovação, para que chegue ao agricultor, há muitos agricultores, pequenos agricultores, médios agricultores, não podem ter acesso. Tem que ser uma associação, uma organização de produção, a ir buscar essa inovação e depois a espalhá-la por todos esses intervenientes. Quem melhor pode fazer isso que as cooperativas? Em qualquer ponto do país existirá uma cooperativa que pode ir buscar estas soluções e transmiti-la a todos os seus agricultores. E termos agricultores mais bem preparados, com mais inovação, termos mais rendimento, termos mais produtividade e, portanto, as cooperativas são uma solução. Claro. Em termos de modelo, nós sabemos que têm surgido hoje em dia muitas organizações de produtores. Será que, de certa forma, se estão a substituir às cooperativas? Não, uma cooperativa pode ser uma organização de produtores e uma organização de produtores pode ser uma cooperativa. Portanto, não há... podem coexistir, podem viver conjuntamente, até porque a organização de produtores parte de um conjunto de regras, não é, que tem que atingir objetivos. Portanto, uma cooperativa pode ser perfeitamente uma organização de produtores. Não é perfeito. Podem já uma organização de produtores não pode ser uma cooperativa. Já uma organização de produtores pode ter cooperativas dentro da organização. Não é? Pode ter cooperativas a trabalhar para essa organização, como é óbvio. Aqui o que se pretende é que haja, de facto, um conjunto de parcerias e que tudo funcione, que a máquina funcione. Completamente. Quanto mais, e na minha experiência de vida, e em grande parte dos setores, nós estamos a falar da agricultura, mas há muitos setores, onde há maior concertação, mais associação, mais união, mais organização na produção. E quanto mais organização na produção houver, mais ganhamos. E, portanto, nós apostamos muito e gostamos do modelo cooperativo e achamos que é um modelo cooperativo, é forma de crescer, mas a associação não passa só pelo modelo cooperativo, passa por as associações, por organizações de produtores. É preciso que nós nos organizemos mais em Portugal e isso, mais uma questão nas políticas públicas. Deve haver determinados incentivos, majorações, para que os agricultores possam associar mais. Porque sabemos que é uma questão até cultural, há uma dificuldade de por si só se associarem. Mas temos que começar a fazer como nos outros países. É perceber que aqueles que estão associados têm mais valias na ir aos projetos, em majorações nos projetos de investimento, podem ter alguns benefícios, não é? Futuros, através das políticas públicas, que os incentivem a associar-se. É preciso isso. É preciso olharmos para isso. E não precisamos de andar a inventar nada. É olhar o que os outros países fazem e como lá chegaram, nós fazemos igual. Muito bem.
Nuno Serra, muito obrigado, Muito obrigado pelas suas palavras. De facto, poderíamos estar aqui muito tempo a conversar, fica por outras ocasiões, com certeza. Sim, com certeza. Nuno Serra, que é o secretário-geral da Confagre, Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal. Portanto, é mais uma entrevista que traz valor acrescentado, portanto, aqui à nossa reportagem. Outras entrevistas, portanto, se seguirão. Fico por aí a acompanhar esta nossa reportagem da revista Voz do Campo. Até já.